Hoje você vai aprender inglês com a música Enemy, da banda Imagine Dragons. Então vamos lá, gente. A música começa falando isso daqui, ó. Não é a voz principal, é aquela voz meio de fundo falando Look out for yourself. Então, ó, look out. Eu deixei de roxo, porque sempre que eu deixo de roxo uma coisa um pouquinho especial, é porque aqui, ó, essas duas palavras é um verbo, tá? Que é cuidar, tá bom? E yourself é tipo de si mesmo, você mesmo, tá? Esse self aqui no final se refere a esse mesmo ali para você próprio. Então, for yourself seria por você mesmo, para você mesmo. Então, literalmente seria cuide-se de você mesmo, tá? Então, assim, a forma mais natural seria se cuide, em português. Então, esse look out é o verbo cuidar. Mas ele também pode ser um sinal, tipo, que você tá falando cuidado pra pessoa tomar cuidado. Você falar isso aqui pra pessoa, ó. Look out, tá? Pra pessoa tomar cuidado, você também utiliza esse look out, tá? Não só como um verbo, mas para alertar a pessoa, falar cuidado, look out. Daí ele continua, olha lá, ele fala I wake up, agora sim é a voz principal ali da música, falando I wake up to the sounds of the silence that allows, tá? E esse allows aqui, ó, vou chegar nele depois, ele vai se juntar com esse for aqui embaixo, tá? Mas aqui, ó, primeiro, I wake up, I é o eu, wake up, também é mais ou menos igual o look out ali, ó, é uma coisa só, essas duas aqui é uma coisa só, é um phrasal verb, que significa acordar. Então, I wake up, eu acordo. To the sounds, aos sons, eu acordo aos sons. I wake up to the sounds of the silence. Of the silence é do silêncio, sem mistério nenhum. That é esse que, daí o allows, tem o allows for, tá? Esses dois são juntos, são assim, na hora de cantar eles cantam meio separado, por isso que eu até deixei em outras linhas, mas eles são juntos. É allows for, na verdade é allow for, assim, ó. Allow for. Só que é o silence, é de terceira pessoa, por isso que precisa desse Szinho aqui, tá? E isso significa permitir, tá? Esses dois juntos. Allow for é permitir. Só o allow já é permitir, mas quando tá junto assim também significa permitir, tá bom? Então, I wake up to the sounds, eu acordo aos sons of the silence that allows for, tá? Do silêncio que permite, ele continua, my mind to run around with my ear up to the ground, tá? Então, que permite my mind. Mind é mente, tá? To run é correr, tá? E around é meio que em volta, ao redor. Então, permite minha mente de correr em volta, correr ao redor, tá? Porque ele quer dizer aqui que é meio que dar voltas, tá? Eu coloquei entre parênteses aqui, permite minha mente dar voltas, ficar dando voltas, tá? É meio que metáfora, né? Coisa de música. Ele fala, with my ear up to the ground. With é com, tá? Deixa eu ir mais pro lado. Ear são os ouvidos, tá? Então, with my ear, com os meus ouvidos, up to the ground. No chão, tá? É só no chão, tem esse up, tem esse to, tem esse the, mas up to the ground, tudo junto, é no chão, tá? Não tem muito mistério, não tem muito por que ficar desconfiando, querendo saber o porquê que foi utilizado esse up, por que foi up to the, que foi traduzido só como no, mas é porque é assim que eles falam, tá? É uma maneira deles falarem, tá? Pode ser, eles podem falar de alguma outra maneira, mas essa é uma das maneiras que para eles fazem sentido. E pra gente seria só o nosso no chão, tá? Pra eles é up to the ground. É assim que eles falam, tá? Não precisa ficar querendo saber o porquê, querendo saber como que se usa. Não, só pega o uso dele aqui, tá? Então assim, é mais eficiente. Se você só aceitar que o inglês é assim que eles falam, tá? Não precisa ficar querendo saber o porquê, não. Só aprende que é assim, olha lá. Que allows for, permite, my mind to run around, minha mente correr em volta, correr ao redor, dar voltas. With my ear up to the ground. Com os meus ouvidos no chão, tá? Daí ele continua aqui embaixo. I'm searching to behold the stories that are told. I'm searching. Esse I'm é a abreviação de I am, tá? É do verbo to be lá. I am, you are, he is. Do ser ou estar. Então, eu estou, I am. Searching é procurando, tá bom? To behold. Behold é contemplar, tá? Um verbo contemplar, não tem segredo nenhum. Aqui não tem segredo mesmo, tá literal. The stories, as histórias that are told, que são contadas. Esse told é o passado de tell, tem o tell, que é o verbo contar,
No passado é told, desse jeito aqui, que seria o contou, contei ou contada, que nem tá aqui, tá? Então, I'm searching to behold, eu estou procurando contemplar the stories that are told, as histórias que são contadas. Bem tranquilo. E aí continua. When my back is to the world that was smiling when I turned, tá? Então, when é quando. My back é minhas costas, tá? Back pode se referir tanto a algo para trás, assim, quanto as costas. Você quer falar que as suas costas é my back, minhas costas. When my back, quando minhas costas, is to the world. World é mundo. Esse is é do verbo to be, tá? Ser ou estar, que estão, minhas costas estão. Tá, que no português vira um plural, tá? É minhas costas estão. Mas aqui, ó, ele usou is porque é meio que singular, tá? É my back, como se fosse uma coisa no singular, tá? Por isso que utilizou is. Não, tipo, elas estão, seria they are, por isso que é is. My back is, minhas costas estão to the world. To the world é para o mundo, tipo, viradas para o mundo. Ele tá de costas para o mundo, tá? Isso que ele quer dizer. Aqui, ó. That was, que estava. Esse was é o passado do verbo to be, tá? Que eu acabei de falar. O was é um dos passados. Tem sim. Tem o was e tem o were. Então, was é um dos passados. Were, pode ser que você veja aqui, não lembro se vai ter. Mas, enfim. Smiling é sorrindo, tá? That was smiling, que estava sorrindo. When, quando, você já viu? I turned. Esse turned vem de turn, que é assim, ó. Que um dos significados dele pode ser virar, tá? Então, ele estava de costas para o mundo. Ele fala, olha lá. When my back is to the world. Quando minhas costas estão para o mundo. Que ele estava virado de costas para o mundo. That was smiling when I turned. Que estava sorrindo quando eu virei. Então, ele virou de frente, tá? When I turned, tá? Então, turned é o passado de turn. Que é virei, ou eu me virei, tá? Tanto faz. Esse é o significado. Daí que começa aquela música, aquela parte um pouquinho mais diferente na dinâmica da música. Fala, tell you you're the greatest, tá? Então, tell you. Olha lá, você acabou de ver o told ali em cima, agora é tell, tá? Então, tell you é tipo contar você, tá? Mas aqui você vai ver que é eles, tá? Então, seria assim, ó. They tell you, tá? Só que eles tiraram o they aqui porque eles vão falar depois, então vai ficar meio que induzido ali, tá? Então seria eles contam a você. Só coloquei aqui, ó, te dizem, tá? Seria o te contam, dizer, contar, pode ser a mesma coisa nesse contexto aqui, ó. Então, eles te dizem, ou só te dizem, you're the greatest. You're é o passado, é a contração de you are, tá? Eu já ia colocando ali que é você é, tá? Ou você está, que esse are do verbo to be, ser ou estar. Então, your vai ser a contração de you are. The greatest é o melhor. Tem o great, assim, ó. Great, que é só, tipo, uma coisa boa, uma coisa ótima, tá? Que pode ser muito boa. Daí vai ter a comparação, tipo, greater than, uma comparação de um com o outro, sabe? Essa coisa é melhor que essa coisa. Vai ser o melhor, que nem tá aqui, só que é em comparação, tipo, uma coisa e outra. Tal coisa é greater than, é melhor que outra coisa em comparação entre duas. Você tem esse greatest, tá? Que é o melhor de tudo, em comparação com tudo, tá? Esse EST que no final você vê vai aparecer mais uma vez ou duas vezes aqui ainda, que é tipo o melhor de todos, tá? Então, you're the greatest, você é o melhor. Poderia até ter colocado o melhor de todos, tá? Então, e esse aqui pode ter também significado de maior, tá? Só que maior não em tamanho, mas sim em melhor também, tá? Mesmo sentido, mais ou menos. Daí aqui, ó. É a continuação. But once you turn. Mas once. Once é uma vez, tá? Se fosse contar, once, twice, uma vez, duas vezes. But. Mas, uma vez que. Esse que aqui não tem no inglês, tá? Eles falam direto. But once you. Mas uma vez você, tá? Mas no português é uma vez que você. Turn, você já viu lá que é virar, tá? But once you turn. Mas uma vez que você virar o quê? As costas? Não, deixa eu ter aqui entre parênteses pra você seguir o raciocínio.
They hate us. Olha lá o they aqui, ó, que era que é o que estava aqui, que eu falei em cima. Agora aqui ele apareceu. They, eles, hate us. Hate é o verbo odiar, tá? E us é nos, tá? Tipo, they hate us. Eles nos odeiam, tá bom? Então, but once you turn, mas uma vez que você vira as costas, they hate us. Eles nos odeiam. Daí sim começa aquela parte da música, né? Mas no refrão, fala, oh, the misery. Oh, tipo o nosso né? Coisa assim, the misery, a miséria. Miséria no sentido de tristeza, tá? Pelo que eu entendi, não é no sentido de faltar alguma coisa, no sentido de tristeza, sofrimento. Então, oh, the misery, que eles falam. A miséria, a tristeza, o sofrimento. Tá? Daí fala, everybody wants to be my enemy. Everybody é de todos, todo mundo, que nem o everybody hates Chris, tá? Todo mundo odeia o Chris. Todos, todo mundo. Wants é do verbo want, sim, ó, só want, que é querer, tá? Everybody wants, todos querem. To be, que é o verbo ser ou estar, então ser, todos querem ser my enemy, meus inimigos, tá bom? Bem tranquilo, bem literal. Spare the sympathy. Spare é poupar, tá bom? Poupar, evitar, tá? The sympathy, a simpatia. Bem tranquilo. Spare the sympathy. Poupe a simpatia. Ele fala, só repete. Everybody wants to be my enemy. Todos querem ser meus inimigos. E aqui de novo tem aquela voz de fundo que fala, look out for yourself. Eu nem traduzi aqui porque são coisas que já falei antes, tá? Você vai ver que algumas vezes aqui eu não vou nem colocar de novo embaixo assim, a tradução, porque vai ser uma coisa que a gente já viu antes. Então, deixa eu ver. Continua aqui, ó. My enemy, meus inimigos, bem tranquilo. De novo, look out for yourself, tá? Então, nem coloquei lá porque a gente já viu. Daí, continua aqui, ó. But I'm ready. Mas, I'm ready. Tá? Então, I am ready. Ready é pronto, tá? I'm ready. Eu estou pronto. Que nem nos joguinhos de luta lá, que o narrador meio que pergunta Are you ready? Tipo, vocês estão prontos? Pronto pra luta, né? Esse pronto. Fala, I'm ready. Eu estou pronto. Tá? Deixa eu aumentar aqui, vai ter que ir pro lado. Your words up on the wall as you're praying for my fall. Tá? Ele fala isso. Então, your words é suas palavras, tá? Bem tranquilo. Up on the wall é na parede. Mesma coisa, lá tá, tem up, tem on, tem the, mas é só na, tá bom? Tipo, on the wall já seria na parede, mas esse up dá um sentido de um pouco mais pra cima, tá? Como se estivesse na parede, lá em cima, assim, tá? Então, your words up on the wall. Suas palavras na parede. As. Esse as tem o sentido de enquanto, tá? Pode ser como, assim, ó. Pode ter esse sentido, mas tem o sentido de enquanto também, tem alguns casos. As you're. You're, você já viu? Você está. You are. Enquanto você está praying. Praying é rezando. Essa palavra aqui, pray, vai aparecer muito, tá? É rezar, o verbo rezar. Então pega ela aqui, ó. Praying for my fall. For my, pela minha. Fall é queda, tá? Queda, tipo, a ruína dele, tá? Então, your words up on the wall as you're praying for my fall. Então, suas palavras na parede enquanto você está rezando pela minha queda. Tá bom? Ó, galera, antes de a gente continuar aqui, só quero lembrar para você que se você está gostando e não quer perder nenhuma aula aqui, se inscreve no canal, se inscreve com a notificação ativada para que você receba mesmo as próximas aulas aí no seu celular, no seu computador, não perca. Lembra de também ver no YouTube, nas configurações do YouTube, se as notificações do YouTube estão ativadas, porque tem algumas pessoas que não ativam lá, daí eles acabam não recebendo, tá? Então, só uma pausazinha para falar isso daí. Lembra de se inscrever aqui para você não perder nenhuma aula. Daí ele continua. And the laughter in the halls. And the é e a laughter, tá? É assim que se diz? Laughter, risada. Você vê que aqui é um negócio muito doido. Eles falam laughter, né? Laughter e fala laughter, tá? É muito... Se for pela escrita aqui, você não vai conseguir pronunciar, só pega o som, tá? Laughter, tá? Escreve laughter e se fala laughter, tá? É muito estranho aí. Já falei da ortografia do inglês em um vídeo aqui meu, que vou deixar lá no final depois, tá?
como melhorar a sua pronúncia em inglês. Tô deixando lá no final, na tela final, pra você ver depois que no inglês eles falam um negócio muito louco, eles falam mesa, escreve cadeira, tá? Então a ortografia do inglês é muito doida, muito ruim mesmo, tá? Por isso que aqui eles falaram uma coisa e na hora de pronunciar é outra, tá? And the laughter, e a risada, tá? Isso significa risada. In the halls, nos corredores. Halls é corredores, tá? And the names, e os nomes, bem tranquilo. That I've been called. That, esse que. Called é chamado. Só o call, assim, ó. É de chamar ou de ligar também, né? Como se fosse uma ligação. E called, daí vai ser o passado. Chamado. Esse I've been, eu deixei aqui no roxo, aqui nesse tom de roxo. Porque você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque eu só traduzi como eu fui, tá? That I've been called. Que eu fui chamado. Mas, se for traduzir literalmente, seria I, né? I have been. Que é eu tenho, o have é o verbo ter, e been é o particípio do verbo to be. Ser ou estar. Então aqui seria sido, tá? Eu tenho sido chamado, tá? Os nomes que eu tenho sido chamado. Isso existe no inglês, que é aquele present perfect, tá? Muito confuso ali. Mas assim, eu não vou explicar o present perfect aqui, porque tem um monte de artigos no Google que explica, um monte de vídeo no YouTube. Se você quiser, depois você vai ver lá. Mas o que eu tenho que dizer aqui é que não é eu tenho sido chamado. Não, é eu fui chamado, tá? É assim que eles dizem, tá? Porque no nosso português não tem esse tempo verbal, então não fica assim a tradução, tá? Eles falam I've been called. Mas o sentido é de eu fui chamado, tá? Esse present perfect aqui, só para dar uma pitadazinha assim de algum sentido, ele é utilizado quando é um passado, você está falando de algum passado que ainda tem alguma relação com o presente, tá? Então ele fala dos nomes que ele foi chamado, mas é tipo, como se ele ainda fosse chamado por alguns nomes desses que ele está falando, tá? Ele era chamado antes, ele ainda é chamado, então, os nomes que eu fui chamado. And the names that I've been called, tá? Essa é a relação com o presente que eu tô falando. Por isso o present perfect, tá? Então, continuando, não vou ficar muito aprofundando muito, não. Então, daí aqui, ó. I stack it in my mind and I'm waiting for the time. Então, I stack. I é o eu, stack é empilhar, é o verbo empilhar. Então, I stack, eu empilho, tá? É o empilhar no sentido de você vai acumulando. Tipo, você tá... um monte de papel, um monte de caderno velho, não sei, que tá acumulado lá. Você tá deixando empilhado, assim, um em cima do outro, deixando ele acumulado lá, tá? Esse é o stack. Então, eu empilho it é eles, tá? Esses nomes aqui que ele tá falando. It in my mind. Mind, você já viu? É na minha mente. Então, I stack it in my mind. Eu empilho eles na minha mente. Ele continua. And, I'm waiting. E eu estou esperando. Waiting, vem de wait, tá? Esse daí, agora que você colocar o ing, esse T ele vai ficar com som de R. Tipo, waiting. Assim, waiting, tá? Tipo isso. Waiting, tá? Waiting. Essa vai ser a pronúncia, tá? Mas daí se escreve assim. É o verbo esperar, wait, é o verbo esperar, tá? Não sei se eu falei. Daí com o ing fica esperando. I'm waiting, eu estou esperando for the time, pela hora. Time é hora, tá? É assim que eles falam, de novo, tá? Não seria pelo tempo, não, é pela hora, tá? Eles não falam for the hour, não, hour assim, ó. Okay. Seria hora, hour também é hora, mas quando tiver esse sentido, eu estou esperando pela hora certa, pelo momento certo, tá? Eles falam for the time, tá? E a gente fala esperando pela hora, não fala pelo tempo, tá? Então, I stack it in my mind, eu empilho eles na minha mente, and I'm waiting for the time. Eu estou esperando pela hora. Continua. When I show you. When, já viu? Quando I show you. Show é o verbo mostrar, tá? When I show you, quando eu mostro a você, ou quando eu te mostrar, né? What's like? What's like? Eu deixei em roxo de novo, que é uma coisa que você tem que prestar mais atenção, uma coisa meio diferente. Porque se fosse traduzir literalmente, vou ter que colocar aqui, ó. What seria o que, tá? O que ou qual, tá? Vou colocar qual aqui, ó. Qual, tá? It seria isso. Is, esse apóstrofo S é a abreviação de is. Isso é ou isso está. E o like seria o como mesmo. Como, tipo, uma coisa de comparação, tá? Então, aqui, ó. Como isso é
qual isso é como, tá? Eu vou te mostrar, não, tá. Quando eu te mostrar, when I show you, quando eu te mostrar qual isso é como. Não faz sentido nenhum, tá? Por isso que eu deixei em roxo, porque é uma coisa assim, que você tem que pegar com um bloco só. Não pega para traduzir literalmente, palavra por palavra, pega o bloco inteiro. What it's like. É um bloco só, como se fosse um som só. What it's like, que significa como é, tá? Só isso. When I show you, quando eu te mostrar, what it's like, como é, tá? Só isso. Pega esse negócio com uma coisa só, tá? Porque é assim que ele é falado, um bloco só. To be, o verbo to be, ser. Words, já viu? Palavras. Spit, spit é cuspidas, tá? Palavras cuspidas. Words, spit, cuspidas. In a mic, em um mic é abreviação de microfone, tá? Microphone, tá? Então, em um microfone, mic. A gente até tá começando a falar, a gente fala microfone, a gente tá começando a falar mic, né? Tipo, liga o mic aí dela, tem uma coisa errada com o mic dela, tá? Principalmente as pessoas mais jovens estão abreviando, né? Falam microfone e falam mic, né? Então, no inglês tem isso, tá? Faz muito tempo que é só mic, tá? Que é abreviação de microphone. Então, aqui ó. When I show you what it's like. Quando eu te mostrar como é. To be words spit in a mic. Ser palavras cuspidas em um microfone. Dei aqui de novo, ó. Aqui eu nem coloquei tradução porque é a mesma coisa que estava lá no refrão, tá? Olha lá. Tell you you're the greatest. But once you turn, they hate us. Então é a mesma coisa que você viu lá em cima, eu nem coloquei aqui, porque aqui ó, você vê aqui em cima, deu 5 páginas. Então se eu fosse traduzir tudo, ia dar bem mais, tá? Então o que a gente já viu, assim, ó, tem um bloco inteiro que a gente já viu, eu deixei aqui porque você já sabe, tá? Qualquer coisa você volta lá em cima, não mais lá. Isso aqui é tudo que apareceu lá no refrão, tá? Oh, the misery, everybody wants to be my enemy, spare the sympathy, blá 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 blá. E aqui é a continuação. Esta aula ficou muito grande, por isso ela foi dividida em 2 partes. Então, garanta de estar inscrito aqui no canal para que você receba a parte 2 daqui 2 dias, quando eu colocar ela no ar. É isso então, gente. Te vejo lá no próximo vídeo, na parte 2 desta aula. É isso aí.